Boa tarde, pessoal. Vamos ver se está dando tudo certo. Esperar o feedback aqui para ver se está tudo certo. Perfeito. Já minha convidada já está aí on. Vivi, tá tudo certo aqui? Se tiver, vou dar continuidade. Beleza. Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda França. Eu sou a farmacêutica, dona desta clínica e não sou a dona desse Instagram, que no Instagram aqui todos os meus pacientes são donos, toda a minha equipe também. Então, quem já faz tratamento aqui na clínica sabe que a gente gosta de trazer nosso paciente como se fosse uma família. Então, aqui é para trazer conteúdo e foi pensando nisso que eu criei essa espécie de série de entrevistas que eu faço com os meus pacientes e eu tô convidando os pacientes que vêm terminando protocolos para eles passarem aqui como foi a experiência deles, tanto antes de procurar tratamento, por que procurou, como foi a experiência, para que telefone tocando na hora. Para outras pessoas que estão em casa e não estão ali sem coragem, estão evitando de fazer um procedimento, porque tem medo, porque, enfim, não está dando atenção devida à sua autoestima, possa ver esse vídeo e se inspirar. Gente, celular tocando aqui. Espera aí que eu vou dar um... Voltei. Pronto. E que assim outras pessoas, né, que ainda não são pacientes, possam se inspirar e também se tratar. Seja aqui na clínica comigo, ou seja com outro profissional da sua confiança, mas que se cuide. Isso que importa, tá bom? E hoje minha convidada, fica me alongando que eu falo muito. Minha convidada de hoje é a Alessandra. A Alessandra é uma paciente de 27 anos, então hoje é uma paciente mais jovem. E quando ela me procurou, ela estava incomodada com o contorno facial dela e também um pouquinho com a qualidade de pele. Vou deixar com que ela fale os detalhes, mas essa é a entrevistada de hoje que eu vou aqui convidar ela agora. Oi, Betinha! Obrigada, meu amor. Saudade de você. Deixa eu convidar ela. Oi! Agora foi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tudo certinho. Ó, relaxa. Ali tava nervosa. Ai, meu Deus, negócio de live. Aqui, ó. Só a gente, bate-papo. E olha, fica tranquila, eu vou te falar, te fazer as perguntas e você me responde sinceramente. Pensa que poderia ser você que não fez o tratamento e tá vendo e quer saber a real mesmo, tá bom? Uhum. Então vamos lá, que eu também não sou artista, então eu tenho meu breve roteirinho. Deixa eu só colar. Vamos lá. Primeira pergunta. Quando você me procurou lá em agosto desse ano mesmo, o que estava te incomodando? O que te deu aquele estalo? Pô, vou lá procurar a Amanda. Como você conheceu a clínica e por que você me procurou? Então, primeiramente, boa tarde para todo mundo. Eu sou a Alessandra. Então, eu procurei porque eu estava muito incomodada com o meu rosto, com o formato do meu rosto muito redondo, principalmente a papada aqui. E aí eu comecei a pesquisar na internet, ver procedimentos que eu poderia fazer, que melhoraria isso.
E aí até que eu cheguei em um procedimento específico, que foi o Ultraformer, que eu vi na internet, que todo mundo fazia e ficava com o rosto perfeito. E, e aí eu comecei a procurar pessoas que eu pudesse fazer, né, de confiança, e uma amiga me indicou, a Daiane, você. E eu também já meio que te conhecia por conta da UESO, né? E aí eu resolvi te procurar. E quando eu te procurei, eu já marquei um procedimento específico, né? Não foi nem, quero fazer uma avaliação, nada. Foi tipo assim, quero marcar o ultrassom microfocado. É, E aí foi isso, né? Acabou que foi mudando tudo. Isso aí. A Alessandra chegou lá na clínica. Então, o que que acontece? Quando o paciente quer marcar um procedimento direto, a gente deixa, né? Porque vocês acham que mandam em vocês. A gente deixa porque realmente, às vezes a gente. Hoje em dia na internet, né, tem muito conteúdo, muita informação. E a gente acaba se automedicando, vamos dizer assim. Ah, então eu preciso disso, eu preciso daquilo. E a gente, às vezes, só precisa da mão de obra que saiba fazer aquilo. E o paciente vai lá e ele marca e ele quer fazer. Mas eu nunca deixo o paciente fazer de cara. Ele vai chegar lá, obviamente que a gente vai sentar e conversar. Se aquilo não for indicado para ele, não tem problema nenhum em dizer que não deve fazer, ainda que não seja algo que, infelizmente, eu não possa ali executar. E a Alessandra chegou lá e ela tinha uma micropapada e, de fato, um rosto com algumas questões ali que estavam arredondando. Nós fizemos nela um protocolo que a gente trabalha, né? O terço inferior. E aí, quando eu falei para você que a gente faria preenchimento, o que você achou de cara? Então, eu já assustei, né? Preenchimento, porque na minha cabeça eu tenho rosto redondo, eu quero afinar. Como assim eu vou preencher? Se eu preencher, eu vou aumentar. E aí a gente conversou muito tempo, né? Tipo, sei lá, mais de uma hora lá conversando, tudo, né? E assim, eu senti muita confiança, eu já fui com uma confiança grande por ter pessoas que eu conheço que já tinham feito procedimentos com você, pela sua formação. Então, assim, eu sou biomédica, né? Eu sou zero da estética, mas eu sou biomédica e eu sou cientista, né? Então eu procuro tudo que eu vou fazer sempre ser com algum profissional que trabalhe ali com coisas que sejam baseadas em evidências. E eu já tinha percebido isso em você, acompanhando o seu conteúdo, e ali na nossa conversa ficou mais claro ainda que nada ali do que você estava me falando era uma coisa assim, sem embasamento, sem nada. Por isso que, por mais que eu tenha ficado assim, não, não é isso que eu quero. Eu confiei porque justamente por isso, e você me passou muita segurança, e foi isso, assim, né? Então, termo preenchimento realmente, aí eu lembro que você me falou, esquece a palavra preenchimento, né? Mais para dar uma harmonizada e tudo mais. E eu confiei e fui. Isso aí. Porque, infelizmente, né, esse termo fica sendo conhecido dessa forma, o ácido hialurônico, o gel de ácido hialurônico. E na maioria das vezes a gente não usa ele como um preenchedor, e sim como um estruturador. E existem diversos tipos de ácido hialurônico no mercado de tipo de gel, se o gel é mais firme, se o gel é menos firme. E é assim que a gente vai definindo. E tudo vai depender também, não só da escolha do produto, mas o local onde a gente aplica. Então, por mais que eu não me lembro no teu protocolo se eu fiz alguma coisa na região de bochecha. Fez um Fiz, pouquinho né? aqui. Um Uhum. pontinho. Então, por mais que a gente tenha aplicado na sua bochecha, que já era uma reclamação tua, pô, sou bochechuda, não. A gente não pôs volume, a gente só estruturou, só levantou o rosto. Que Sim, apesar de ter 27 anos, a gente pode ter algumas indicações sim estéticas e tá certíssima de procurar com essa idade. Porque você vai cada vez menos precisar de procedimentos, é a prevenção. Falando em prevenção, você também fez o Botox. E o sim. que te levou a querer fazer o Botox?
Então, o Botox já era uma coisa que eu queria fazer há bastante tempo, justamente por essa questão da prevenção. Quando eu fui, eu não tinha intenção de fazer o Botox agora, né? Era mais para resolver essa questão do rosto redondo. E aí, ele falou que o Botox poderia ser uma coisa que poderia ajudar, né? Também estaria ali no protocolo, tal, para ajudar com isso. E acabou que também o orçamento que eu cheguei para vocês tinham me passado, né, do ultrassom, acabou que ficou menos, né? Quando a gente fez Acho com. que sim, porque você queria fazer tudo, né? Aham, e aí eu fiquei tipo assim, então eu toque também. Porque é uma questão que as pessoas pensam, eu quero fazer esse procedimento, se tratando do ultrassom microfocado. É bom, a gente não tá falando que é ruim, mas para indicação da Alê, talvez a gente até conseguisse tratar algumas questões do que ela estava falando ali, mas a gente deveria fazer mais sessões. Então, no fim das contas, com certeza eu daria um tratamento muito mais caro e com um resultado muito mais lento e menor do que o que ela realmente fez. E aí, mais uma pergunta antes de falar sobre o procedimento. Por que você já se incomodava dessas questões do rosto mais redondinho e querer fazer prevenção há muito tempo, ou isso foi realmente recente, quando você me procurou? Então, era mais recente. Não tão Uhum. recente, mas era recente, assim, que tava me incomodando, eu já tinha emagrecido bastante, então eu sempre ficava com as coisas. Meu rosto é redondo porque eu tô mais gordinha, mas aí eu já, tipo assim, tô magra e ainda tenho o rosto redondo. Então, eu queria muito, é, agora, assim, mais por agora, tava me incomodando bastante. Então, né, aí a gente começa a pesquisar e ver na internet e aí dá mais vontade ainda de fazer. Beleza. E quando você fez tanto o Botox quanto os pontos com ácido hialurônico, como foi o procedimento para você em relação no momento, assim, dor, nervoso, medo, como é que foi? Eu tava com Seja muito nervosa, sincera, hein? eu tava muito nervosa da anestesia, né? Porque eu tenho pavor de anestesia. Mas assim, gente, zero dor. Zero dor. Incomoda um pouquinho assim no pós, né? Fica um pouco dolorido. Mas não é nada assim. Oh meu Deus, é tipo bem tranquilo mesmo. Perfeito. E depois que você fez o procedimento, de forma prática mesmo, depois de ter o efeito, alguma coisa mudou no seu dia a dia, assim, em relação a, sei lá, maquiagem, alguma coisa assim? O que que mudou? Então, mudou que eu agora, né, me sinto muito melhor com o meu rosto, assim, já no mesmo dia eu já vi um resultado assim muito grande é, assim, maquiagem também até eu tenho usado bem pouca coisa, eu uso mais por conta das manchas, que a gente também tá tratando, né? Mas é isso, assim, eu acho que mudou bastante coisa, como eu me olho no espelho e sinto assim, o formato do meu rosto melhorou bastante. Perfeito. E então, Ali, para não ficar te torturando mais, uma pergunta final que eu gosto de fazer é: se você fosse encontrar com a Alessandra lá de antes de agosto, antes de ter a confiança ali de vir fazer com a clínica, que estava só pesquisando, o que você falaria para ela, tendo a experiência que você tem hoje? Qual conselho você daria? Eu falaria pra ela que ela tinha que juntar dinheiro há mais tempo pra fazer já tudo que eu queria fazer, porque eu quero fazer várias coisas, né? Eu quero botar a boca, a gente já conversou disso. Mas aí agora eu fiz só isso mesmo que era a minha queixa principal. Mas eu falaria pra ela, junta dinheiro e confia na Amanda, que ela sabe. Não fica vendo vídeo na internet, porque você não é profissional da área, né? Que você sabe que eu cheguei aí já contando umas merdas que eu fiz. E falaria isso pra ela. Você não é profissional da área, confia na Amanda que ela sabe o que ela faz e ela vai te deixar do jeito que você quer.
E acho que é isso que eu falaria. Ah, que bom, que bom. E essa foi boa. Normalmente eu ouço outras coisas e essa aí foi mais sincera. Boa, Alê. Ó, quero te agradecer muito, que eu sei que é ruim, né? A gente vir aqui expor tudo que a gente fica fazendo, mas você com certeza está ajudando alguém, ou que acompanhou agora, mas que vai ver o vídeo depois, e que pode estar sentindo o que você sentia. Eu era uma pessoa que também, eu mostro aquela foto que me denigre para todo mundo. E eu tinha o rosto redondo também, e eu também fiz os mesmos procedimentos que ela fez. E também, assim, é indescritível a nossa autoestima, como muda, mesmo a gente sendo jovem, né? Que as pessoas falam, você é nova, você não precisa. Mas tem coisas que mexem no nosso íntimo. E quando melhora, faz diferença. Obrigada, Lê. Obrigada por me dar um tempinho que essa vida dessa cientista e atarefada. Atrasamos, mas conseguimos. É E é isso, gente. isso. Queria falar que, ó, confiem super, podem ir sem medo, porque a Amanda sabe o que tá fazendo, assim. Também muita gente fala, né? Nossa, como você emagreceu, sendo que eu não emagreci, foi só de eu ter melhorado essa questão da papada, que era o que mais me incomodava. Já assim, mudou bastante a percepção das pessoas, né? E, enfim, e agora a gente tá fazendo o negócio da pele também, que eu também já tô vendo bastante resultado do skincare, que ela ajustou pra mim, que, né, eu tava fazendo umas doideiras aí. Ela falou, não, a gente tem que ajustar esse skincare e eu tô agora fazendo direito e assim, já tô vendo um resultado muito grande e não tem nem 2 semanas. Você fez o básico, né? Que era a limpeza de pele. Porque às vezes a gente faz um monte de coisa e esquece do básico, mas um básico essencial, né? Sim, pois é. É isso, mas agora é só vitória. É só vitória. Você falou isso de emagrecer. Eu também comecei a ouvir de alguns pacientes recentemente, porque eu também fiz só um ajuste do meu, porque isso aqui, gente, isso aqui eu não tenho, não. Isso aqui é tudo fabricado, graças ao ácido hialurônico. E aí eu fiz um ajuste também nesse pontinho. Eu não sei se eu comentei lá contigo. Sim, E comentei, né? E muito paciente meu chegou lá perguntando: ai, tu deu uma emagrecida boa, né? Eu não emagreci nada. É o efeito, né? É muito bom. Ale, é isso. Obrigada. obrigada a você. Um beijo. Obrigada para quem acompanhou. Oi? Nos vemos em breve. Com certeza. Um beijinho, Ale. Tchau, tchau, gente.